papel eu posso ter, como é que eu posso influenciar, como é que eu me afeto. Então, para mim, assim, o Maturana trouxe essa dimensão, e ele que é um dos pais do pensamento complexo, do pensamento sistêmico, da gente olhar, sim, para a gente, da forma como a gente se afeta e afeta, mas também de como a gente é afetado, né? Essa co-construção. Eu tenho pensado muito a respeito de coisas que prejudicam a mudança. Aliás, mudar é o tema de meu primeiro livro, obrigado, que é o Mudando para Melhor, agora recentemente relançado pela editora Bestseller. E há uma coisa muito forte sob o ponto de vista do que significa mudança, que é o que a gente chama de os 3Ds da mudança. Então, as pessoas falam tanto que mudar é difícil, que mudar é demorado e que mudar é doloroso, que isso praticamente se tornou uma verdade. Então, eu ouvi tantas vezes que mudar é difícil, que eu não consigo imaginar uma mudança fácil. E se ela acontece de uma forma mais tranquila e mais fácil, eu questiono se ela realmente está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Não está doendo e eu estou mudando? Então não é mudança. Não está sendo difícil, não está sendo demorado. E uma pergunta que eu faço sempre nas palestras sobre mudança é assim, olha, vocês acreditam que uma pessoa pode sofrer um acidente ou uma violência que dura poucos segundos e que esta pessoa fique traumatizada por décadas ou talvez por toda a vida? E a mudança aconteceu a partir de uma situação, de um trauma que durou segundos. Vocês acreditam que é possível? Óbvio, muita gente vai dizer, inclusive vai dar depoimentos pessoais, né? Aí eu pergunto de uma forma diferente. E você acredita que uma mudança significativa para melhor, um processo de transformação muito positivo que alguém pode ter a partir de uma palestra como essa, a partir de algumas sessões de coaching ou de terapia, ou até mesmo lendo um texto, vocês acreditam que é possível que ela entre aspas, se cure de um trauma, de uma dor, de uma angústia? E vocês sabem que, por curiosidade, só por curiosidade, a grande maioria diz não. Não é possível. Não acho que é possível. E isso me chama a atenção porque a gente acredita mais facilmente que uma mudança pode acontecer rapidamente se for para a pessoa ficar toda negociada, né? Fica toda alinhada, gente, alinhada e negociada fazem parte da minha do meu vocabulário de baianês, tá? É em baianês, tá? Então, uma pessoa bem negociada é uma pessoa toda lenhada. Tá? E aí, mas se for para positivo, não. Você tem que fazer 12 anos de terapia, você tem que sofrer muito para a mudança acontecer. E isso sempre me chamou a atenção, porque que a crença, ela tem uma carga tão poderosa que ela se disfarça de verdade. Então, é uma das coisas que nós estudamos muito dentro da neurolinguística, o poder que a crença ou a convicção tem de fazer tudo para se tornar uma realidade. Não digo, por favor, entendam, não digo que se você acredita piamente que você é de um jeito, você vai ficar desse jeito. Eu não estou indo por essa linha de um pensamento positivo mágico ou místico. Mas eu estou querendo dizer que, às vezes, muitas realidades acontecem, coisas que nós primeiro construímos aqui. Coisas que nós neurolinguisticamente formatamos. E quando falamos sobre comunicação, isso não significa pura e simplesmente a palavra emitida. Um pensamento é uma comunicação intrapessoal. Pensar e falar em silêncio. Né? Eu adoro essa frase. Repete, Cátia, por favor. Pensar e falar em silêncio. A gente pensa com a linguagem. Né? Então, linguagem não é só aquilo que a gente externaliza. Né? Quando a gente também pensa, a gente está utilizando a linguagem. Exatamente. E vai fazer muita diferença na nossa vida. O coaching ontológico está muito
ligado e antenado com as possibilidades, aquilo que pode a linguagem. Né? Então, é uma grande pergunta que a gente tem desde Nietzsche, desde Spinoza, o que pode a linguagem? A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que ela cria mundos possíveis, ela cria realidades. E é com essa afirmação que a gente trabalha dentro do coaching ontológico, que a gente acha que é possível que as mudanças se deem. Porque você tem um discurso, você tem uma descrição de coisas que te acontecem, você tem uma forma de falar de si e dos outros e das relações e das coisas que se passam na sua vida. Então, quanto essa forma de falar diz respeito à tua emocionalidade, como você se sente com relação àquilo. Então, a gente entende que não é só o simples fato de você trocar a linguagem. Então, deixe de dizer certas coisas e passe a dizer determinadas outras e tudo muda e se fará possível. Então, a gente, obviamente, não acredita que seja só isso. Então, a gente vai olhar como é que as transformações vão afetando também a forma como a gente diz de si, as nossas narrativas, os nossos discursos. E a mudança, óbvio que ela pode começar por alguma instância. Então, mudar comunicação é uma possibilidade, mas não é só isso. Mudar pensamento é uma possibilidade, mas não é só isso. Até a mudança fisiológica vai fazer diferença. Então, a maneira como você se comunica com o seu não verbal, que tem a ver com as expressões faciais, que tem a ver com postura, e nós vemos muito isso também no coaching ontológico, tanto quanto na programação neurolinguística, da importância que a nossa emocionalidade expressa através das emoções, expressa através das nossas expressões, também vão fazendo conexões com as pessoas que estão ao nosso lado. Além de sermos seres que mudamos, somos seres que também propagamos a mudança para aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que convivem conosco recebem essa transformação. Eu percebo muito como a gente pode fazer diferença quando faz, digamos, 10 sessões de Hoffman. Sabe? Uma pessoa que era toda assim e de repente ela se recoloca. Vocês acham que isso não faz diferença também para dentro? Eu penso muito nesse sistema que nós somos. Nós somos um verdadeiro sistema onde emocionalidade, corpo, mente, não tem como se separar uma coisa da outra. Aquilo que eu penso interfere naquilo que eu mostro, interfere naquilo que eu vivo por dentro, e todas essas coisas conectadas também vão fazer diferença para aqueles que estão ao nosso lado. Então, a mudança que você faz vai se propagar. Somos seres sistêmicos, né? Nós vivemos essa realidade sistêmica. Eu quero falar um pouquinho de uma preocupação minha, que tem sido assim, um motivo de estudos e de conversas. Eu acho que tem muita gente vendendo uma mudança a qualquer custo, de qualquer jeito, ou qualquer mudança. Né? Mude, né? Sempre nesse afã de conseguir alguma coisa ou ser alguém que você não é. E eu tenho muita preocupação com isso. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa busca de se tornar aquilo que não necessariamente a gente quer, mas sim que a gente acha que é melhor porque viu alguém, ou eu vou, né, fazer como um outro. E a nossa preocupação tem sido em promover mudanças possíveis e sustentáveis, passo a passo. Porque o que é possível para mim hoje, talvez não seja amanhã e vice-versa. O que poderá ser possível para mim amanhã, hoje ainda não era. Então, pensar nesses pequenos passos de transformação, mas que a gente possa olhar para a gente e poder pensar um pouquinho, por que eu quero essa mudança? Né? O que eu quero que isso resulte? Porque senão a gente fica na mudança pela mudança. Maturana tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: o que precisa ser conservado, a partir do qual todo o resto pode mudar. Então, assim, pensar na conservação para poder pensar na mudança. E eu acho isso muito bonito, porque a gente protege aquilo que é precioso. Porque muitas vezes a gente quer mudar e acaba se assustando, né? Acaba indo rápido demais ou
tentando modificar coisas que a gente não sabe qual o efeito que essa mudança pode ter para a gente. Então, a gente poder pensar também, assim, o que precisa ser conservado, eu acho tão importante, né? Tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, porque as pessoas que buscam coaching estão buscando mudanças, né? Quase que invariavelmente. Então, estão buscando recolocação no trabalho, uma vida diferente, novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de se realizar profissionalmente. Então a gente está o tempo todo pensando, né, que é isso, né, o que é mudar, né, como a gente pode fazer isso de forma que seja sustentável, que não seja tão doloroso, que a gente possa valorizar esses pequenos passos. Então a gente não está pensando em mudar a qualquer custo, não, porque eu acho que acaba não sendo tão sustentável. Né? E é uma proposta falaciosa, porque nem sempre é possível fazer essas mudanças. Alguém que promete que vai fazer você mudar dessa forma, em primeiro lugar, não é nenhum coaching. Não faz um trabalho de coaching se ele promete obrigatoriamente que você vai ter a mudança que você quer, porque o processo de coaching é um processo que vai acontecendo. A mesma coisa eu percebo com as pessoas que procuram programação neurolinguística. Houve uma venda do que é a PNL que para mim foi desmerecedora e falaciosa. A neurolinguística foi meio que explicada ou propagada como aquela coisa que pode resolver todos os problemas da humanidade no estalar de dedos. E eu costumo ficar muito assustado quando as pessoas procuram o meu trabalho falando sobre isso, os cursos de PNL, enfim. Então, existe uma coisa que está relacionada com a ideia de triunfar ou de ser vitorioso, que tem muito a ver com a mudança. Eu lembro, por exemplo, de uma situação histórica na Roma Antiga, em que os generais, depois de grandes conquistas, eles entravam por uma grande avenida em Roma, seguido por partes do seu exército, escravos que eles capturaram na sua conquista, e ele entra à frente num carro com 4 cavalos, e ele tem ao seu lado um soldado ou um escravo que de tempos em tempos vai lhe dizendo a frase latina memento mori. Memento mori. Essa frase significa lembre de que você vai morrer. Pura e simplesmente. Lembre que você vai morrer. Lembre da sua morte. Esta ideia, para mim, funciona como uma metáfora relacionada com as coisas que nós vivemos e que são cíclicas. Algumas realidades hoje, amanhã não acontecerão mais. Algumas conquistas de hoje não se sustentarão amanhã. Algumas coisas em você não permanecerão. Então, às vezes, um trabalho de coaching também tem a ver com você se sustentar diante dessas mudanças que nem sempre são as mais interessantes, as mais favoráveis, as mais gostosas, as mais prazerosas. É possível que algumas mudanças que aconteçam durante a nossa história, eu brinco dizendo, quando alguém levanta a carta 13 do tarô, que é a carta da morte, e que não significa obrigatoriamente morte física, significa transformação, nem sempre é desagradável, óbvio, mas nem sempre triunfos também são só agradáveis. Eles carregam em si uma carga de responsabilidade muito grande. Portanto, lidar com essa impermanência, lidar com a inconstância, é algo que um trabalho de coaching, um trabalho de PNL ou até mesmo a própria filosofia pode nos ajudar. Lidar com essa capacidade humana de nunca estar pisando no terreno sólido o tempo todo. A gente está pisando agora em terreno sólido, amanhã num terreno movediço, e essas coisas todas vão se transformando, talvez num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Uma outra coisa curiosa, assim, que pra gente aqui tem sido interessante pensar, é que muitas vezes parece que a mudança tem a ver com a ação.
Então, uma das perguntas que muita gente acha que é uma pergunta de coaching, e eu questiono se é mesmo, é o que você vai fazer a partir daí? O que você vai fazer? Ah, eu quero uma outra coisa. Tá, o que você vai fazer? E aí a gente vira esse bicho fazedor, a gente vira esse apagador de incêndio, que não para de fazer coisas o tempo todo. Então, para mim, a mudança, obviamente, tem a ver com fazer, sim. Mas de que forma a gente se prepara para fazer alguma coisa diferente, para mim é muito mais relevante, muito mais importante. E muitas vezes a mudança se dá e o fazer continua absolutamente o mesmo. Exatamente igual. Mas você está diferente com relação àquela ação que permanece igual. Então, eu fico muito incomodada muitas vezes da gente ficar o tempo todo achando que precisa fazer coisas diferentes ou fazer mais coisas. Aí eu preciso mudar. Então, eu preciso fazer mais coisa, eu vou procurar mais um curso, mais um não sei o quê, mais vou começar tal coisa. E eu falo, nossa, a gente já está numa vida tão cheia de compromissos, né? Cheia de afazeres, né? Desde muito pequenos, as crianças estão com uma agenda lotadíssima, né? E é natação, e é jogo de não sei o que lá, e é aula de inglês, e é aula de Kumon, e toda essa coisa arada toda, desde tão cedo, que a gente tem pouco tempo para refletir. Então, a reflexão hoje tem feito parte do que eu entendo que é um bom processo de mudança. Que a gente possa fazer a partir dessa reflexão. Então, eu tenho usado muito a frase do fazer refletido. Que sim, a gente possa fazer coisas e fazer coisas diferentes, mas que não seja só o fazer o foco da nossa vida. Porque senão é muita ação, né? A gente se gasta muito. Tem uma frase da Alma Imoral, que é esse livro que virou peça, e quem não foi, recomendo, altamente recomendo. Está em cartaz. Está em cartaz novamente. E tem uma frase desse livro que diz quantos dos nossos esforços são uma oferenda ao nada. Então isso me impacta muito quando eu penso, porque às vezes a gente faz tanto esforço para mudança, para quê? Para quê? Então a gente poder pensar, né, tanto na conservação como na não ação enquanto mudança. Então não necessariamente a gente vai precisar fazer muitas coisas, mas que a gente possa mudar também internamente, né? Mudar a nossa reflexão e mudar a forma como a gente encara as coisas. Eu chamo de o senso de incômodo, porque às vezes a mudança pode ter a ver com uma percepção nova da realidade. Aquilo que não te incomodava até então, de repente começa a incomodar. Às vezes, eu gosto de usar a metáfora do tubarão na banheira. Sabe? Eu não conheço. Não conhece? Então você está na banheira de água quente e, se puder, vai ficar na banheira de água quente o resto da vida. Aí é bom botar um tubarão na sua banheira. Tá? Põe um tubarão na sua banheira para te incomodar um pouco. Às vezes um tubarãozinho já resolve. Talvez uma piranhazinha já resolve. Mas é para te dar um pouco de estímulo de sair dali. Então, às vezes algumas pessoas reclamam muito dos incômodos. Eu acho que às vezes o problema está em quando você não está se incomodando com nada. Quando você não se incomoda com nada. E às vezes eu acho que o fazer refletido que a Caritas coloca, eu acho que é um pouco de incômodo também. Porque filosofia, ela faz você pensar, faz você refletir. E aquilo que não te incomodava, de repente começa a incomodar. Às vezes o tubarão da banheira vem não quando você faz uma coisa nova, mas quando você pensa de forma nova sobre as mesmas coisas. Eu acredito que fazer coaching, fazer terapia, ler um livro, procurar filosofia, procurar PNL, tem muito a ver com muito mais mudar esse observador, mudar esta pessoa que observa, mudar a maneira como você está olhando este mundo que continua sendo o mesmo, né? E o Talmud nos diz uma coisa muito preciosa, e depois
escritora Anaïs Nin também coloca isso, as coisas, elas não são como elas são, né? Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Mudar este olhar pode representar a mudança que você precisa para que alguma coisa comece a mudar em seguida. O que precisa para mudar, né? Então, acho que é uma grande questão que muitas vezes permeia o coaching e que a gente está o tempo todo pensando nisso, né? Porque o que precisa para eu mudar determinada coisa, né? E, de novo, coisas que o tempo inteiro a gente está pensando, não tem uma resposta única, não tem um passo a passo, não tem aquilo que é bom para mim e vai ser bom para todo mundo. Então, a gente poder pensar que cada um tem o seu caminho, que cada um tem as suas chaves de mudança, que cada um vai ser afetado diferentemente por um livro, por um vídeo, por um texto, por uma palestra, por uma vivência. Então, não tem uma resposta única para todas essas questões que são questões da humanidade, que a gente está tentando responder há milhares de anos. E é uma das coisas também que a gente tem muita preocupação aqui, né? Eu acho que ultimamente tem muitos gurus, muita gente falando como você deve fazer as coisas para ser feliz, para ganhar dinheiro, para se relacionar, faça isso. Para conseguir um bom casamento. Faça assim e tudo dará certo. Você será. E se não está dando certo é porque você está fazendo errado. Né? Toma cuidado, olha lá, você não leu direito o livro, você não fez. E o que não é dito a maior parte das vezes tem um mundo que é contingente, que é incontrolável. E a gente saber lidar com esse caos que se aproxima o tempo todo, né, que permeia a nossa existência, com as coisas que são incontroláveis, que são da ordem do acaso. Né? Eu fiz um desafio outro dia para os meus alunos, eu falei, pensa nas maiores mudanças que aconteceram na sua vida. Foram coisas que foram planejadas? Então a maior parte fez esse exercício e a maior parte fala, não, se deram ao acaso. Então o acaso também participa e esse é incontrolável. Deixa eu saber deles aqui, Cati, só um minuto. Quantas pessoas, assim como eu, não foram planejadas? Chegaram ao mundo de forma não planejada. Quando chegaram por acidente, é uma quantidade boa, né? Sempre mais da metade. Eu não fui planejado, não fui, né? Então, a gente pode começar do nascimento. Você mudou a vida de alguém, né, fortemente, sem que isso tivesse sido um plano necessariamente. Então, isso não significa que a gente está dizendo contra os planejamentos, absolutamente não. Mas quando a gente passa a entender que o planejamento, uma parte dele a gente controla, e eu não tenho usado essa palavra quase nunca, né? Porque eu acho que a gente lida com. E outra parte, você quer isso. Simplesmente acontece. Então, acontecem crises econômicas, acontecem impeachments, acontecem coisas que estão para além daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Então, como é a nossa capacidade de lidar com essas coisas sem dizer, mas isso não deveria ter acontecido? Porque uma outra coisa que Maturana diz que eu acho lindo é, só acontece aquilo que pode acontecer. Simplesmente as coisas que acontecem só aconteceram porque podiam ter acontecido. E a gente poder lidar com isso, né, de uma forma flexível, que a gente se adapte. Porque o que é a evolução da vida, senão a adaptação a condições que são postas, né, que a gente sim participa, mas muitas vezes a gente não determina para onde a gente quer ir. A gente simplesmente está ali para lidar com essas mudanças. E muitas vezes o que eu vejo é, eu estou num lugar muito melhor do que aquele que eu poderia ter planejado há
5, 3, 10 anos atrás. Eu acho que eu não tenho a capacidade de ser tão criativa quanto a minha vida vivida. Né? Falando, nossa, eu nunca imaginei quantas surpresas. Eu lembro de frases. Eu acho que esse pensamento de Maturana, ele vai ao encontro de alguns pensamentos existencialistas. Por exemplo, Sartre colocava uma coisa muito interessante a respeito de liberdade. Ele reúne numa única frase um grande lema do pensamento existencialista, que é: o ser humano é condenado a ser livre. Então, juntar numa mesma frase uma ideia de condenação com uma ideia de ser livre parece uma coisa meio sem sentido, uma incongruência, mas a ideia é muito pertinente. Então, no momento em que você é livre o possível, porque na verdade todas essas interferências do externo chegam, você vai ser condenado a viver essa sua capacidade de escolher, a viver a sua possibilidade também de lidar com essas coisas. Então, tudo bem, eu não escolhi que algo do externo me acontecesse, mas eu posso me preparar da forma como estiver, talvez no meu conjunto de condições, para saber como eu vou lidar com isso. Como eu posso lidar com essas coisas que me acontecem? Como eu posso lidar com aquilo que está surgindo? Talvez, em muitos momentos, coaching, PNL e outras ferramentas que impulsionam a mudança estejam para nos trazer possibilidades de reflexão e de como eu encontro também dentro de mim possibilidades para lidar melhor com essas coisas. Então, o mais importante não vai ser aquilo que venha a me acontecer, mas o que eu faço com aquilo que vem a me acontecer. E lembro também de um pensamento de um escritor espanhol, que é o Antônio Machado, que ele dizia: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, é possível que você, dentro da sua própria história, vá se preparando para ir construindo sua história cada dia, e não obrigatoriamente que ela seja o resultado de todo um planejamento. Eu fico muito apavorado, Kate, quando pessoas dizem assim: tudo o que eu planejo vira realidade. Eu digo, gente, eu nunca consegui estudar cientificamente uma pessoa que tudo que planeja vira realidade. E aí eu fico me perguntando, qual é o sentido dessa pessoa se enganar dessa forma? Porque me parece auto-engano. Ou tudo que eu planejo não dá certo. Ou o contrário. Que é outro auto-engano. Exatamente. Outro auto-engano inverso, né? Exato. Enfim. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que seria bem interessante até pela nossa proposta, que é saber o que vocês querem saber sobre mudança. Né? Vamos bater um papo um pouco. Puxar de vocês algumas questões. Porque vocês vieram aqui porque vocês esperavam alguma coisa. Né? Que coisa é essa? Cri. Opa, por favor. Falou em fazer, não precisar eu. Não precisa fazer, só fazer, viver naquele momento, ou não fazer, deixar de fazer. Eu, como mãe, eu já fui muito antiscal de querer fazer tudo pelo filho, achar que fazer tudo pelo filho é o melhor. Não deixar ele sofrer é o melhor, levar ele as coisas é melhor. E eu vim a descobrir que não é esse o caminho, até porque o filho não é nosso, né? O filho a gente cria para a vida. Então, se você não deixá-lo aprender, sofrer, viver pelas próprias pernas, ele vai sofrer depois de você, porque você também não é eterno, né? Então, aí eu lembrei do deixar de fazer. Não é só fazer, mas também eu deixar de fazer determinadas coisas para melhorar no caso específico. E uma das coisas que a gente pensa também muito no trabalho de coaching, do coaching ontológico, é a respeito do que Kant chama de maioridade. Que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente infelizmente caminhou para a minoridade, que é um estado onde precisa sempre de alguém decidindo alguma coisa por você. Então tem um estilista decidindo o que você vai vestir, sempre tem
alguém dizendo como você se trata, o que você come, o que é bom para você, como deve ser sua casa, um decorador, o que está na moda e o que não está na moda. Então a gente vai se enquadrando e a gente vai obedecendo essas leis que normalmente, principalmente hoje, são leis de mercado. Então a gente veste o que as indústrias fazem. A moda nunca é na contramão do que é produzido. Olha que coincidência, né? Então a gente sempre tem uma produção muito à disposição daquilo que a gente quer comprar, e esse quer entre muitas aspas. Então quantas influências a gente vai sofrendo e a gente vai perdendo essa nossa capacidade de ser autênticos, de ser autônomos. Então esse pensamento da maioridade é que cada um dê conta de si. Então uma das crenças no coaching ontológico, e sim, nós temos crenças para poder exercer o trabalho de coaching, é que cada um pode dar conta da sua própria vida. Então, que eu não sei, por mais experiência que eu tenha, o que é melhor para você, e jamais saberei, e não posso saber. Então, mesmo que eu tenha sido presidente de uma organização, eu não posso saber como você é o melhor diretor que você pode ser, ou o melhor presidente que você pode ser, porque você é uma outra vida, é uma outra história, é uma outra existência. Então você não vai ser cópia de mim, né? E quantas vezes a gente perde um tempão copiando tanta gente, mas que não somos nós, né? Então poder pensar também, né? Como eu posso ser este presidente, como eu posso ser essa diretora, como eu posso ser essa palestrante, como eu posso ser, né? E quando a gente principalmente se coloca nesse caminho de poder falar para outras pessoas, quantas vezes a gente escuta essas coisas, né? Cal, faça de determinado jeito, isso, porque o palestrante fulano de tal, já fez assim. Uhum. Eu falo, nossa, e eu? Né? Que profissional eu quero ser? Né? Ou quantas vezes diz, não faz isso não, porque isso não dá certo. Ou faça marketing desse jeito, porque é só desse jeito que funciona. E eu falo, puxa, e a minha capacidade de pensar, de poder descobrir coisas novas, novos caminhos para fazer as coisas que outras pessoas já fizeram, mas que não me cabe. Então, eu acho que o que você traz é isso, a gente poder acreditar e apostar nessa autonomia desse outro, né? Seja filho, seja namorado, seja as pessoas que a gente lidera. Né? Quantas vezes a gente não acredita nessa autonomia e passa a querer comandar e controlar cada vírgula, né? Existe aquela confusão muito célebre, clássica, Beth, do que é o melhor. E normalmente as pessoas vão confundir o melhor com o mais comum. E o mais incrível é que o melhor para um é totalmente diferente do que é o melhor para o outro. É muito fácil você ter uma fita métrica e medir o mais extenso, o mais comprido, o menos comprido, o mais pesado, o menos pesado. Mas e o melhor? O melhor para Beth é o melhor para Cal, é o melhor para Caritas. E há uma frase de Sêneca que eu gosto muito, ele diz assim, é importante que todo ser procure o melhor, mesmo que não seja o comum. Então, eu vejo essas regras, faça assim, como se todas as pessoas estivessem buscando o mesmo melhor. E eu percebo que o melhor é algo tão infinito quanto é o infinito, a maravilha de diversidade, de pensamento, de pluralidade que existe. Somos 7 bilhões e somos 7 bilhões de procuradores de melhor. Só que cada um do seu jeito. É triste pasteurizar, né? É muito triste pasteurizar. Então, buscar o melhor, mesmo que não seja o comum, talvez seja o mais interessante. E é triste para as mulheres viver isso. Porque a pressão sociocultural que vocês receberam foi uma pressão medonha sobre o que é o melhor para uma mulher. Caritas, o que é o melhor para uma mulher? Melhor para quem? Para quem, né? Então, o melhor. Uma coisa que eu converso muito com algumas amigas que decidiram que não querem filhos, o quanto que elas sofrem pressões nesse sentido. O direito de elas dizerem que querem passar pela vida sem ter filhos.
E, gente, isso não era nem para estar sendo discutido. Isso não era nem para estar sendo falado. Isso não era... Simplesmente a pessoa não quer ter filhos. Qual é o problema que há nisso? Enfim, então, o melhor para quem? Em que sentido? Esse respeito humano é algo fundamental e é algo que o coach procura preservar dentro do trabalho. Essa relação de respeito com este ser humano que está ali à frente. Me ocorreu agora uma coisa a respeito de mudanças também. O quanto a gente procura por mudanças, né? Busca por mudanças a partir de insatisfações, e o quanto às vezes a gente é acusado pelas mudanças, né? Porque se eu me relaciono com uma pessoa, essa pessoa faz uma coisa diferente, eu falo, mas você não é mais o mesmo. Né? E aí, ou seja, né, essa mudança toda que a gente vive procurando, quando muda, sofre exatamente a acusação de que mudou. Né? Ou seja, mude só naquilo que eu quero que você mude e não mude aquilo que eu não quero. Então, essa imposição da nossa verdade, do nosso jeito, do nosso certo, né? É importante que a gente olhe para isso, que a gente cuide disso. E para mim, um dos grandes catalisadores de mudança, para mim, é a convivência. É a convivência com espaços diferentes. É a convivência com diferenças. Então, também a gente tem se preocupado muito de olhar para a diversidade, não só no sentido, porque normalmente quando a gente fala em diferença, em diversidade, aí aparece o cadeirante, o negro, não sei o que, como se isso fosse a diferença. Eu falo, a diferença está aqui. Nós somos diferentes. Então, a gente personificar em determinados grupos só a diferença, isso é reduzir demais aquilo que a gente pode, com o qual a gente pode aprender. A gente tem trabalhado com o que eu tenho chamado de metodologias inovadoras e principalmente com metodologias dialógicas. Então, o quanto no diálogo a gente aprende a conviver, porque a gente acha que sabe dialogar. Só que quando a gente começa a dialogar, não dá 2 minutos para você falar assim, então pensa aí aquilo que você quiser, que eu penso o que eu quiser e eu te respeito. Como se isso fosse o máximo. Você coloca lá, olha, pensa aí que eu penso aqui, eu te respeito e você me respeita. Gente, isso é o abismo do afastamento. Como é que a gente pode conviver pensando diferente? Porque somos diferentes. O impossível é que a gente pense igual. Agora, como é que a gente pode aprender? E não é fácil, não é gostosinho, muitas vezes é dolorido. O quanto requer de esforço da nossa parte aprender com essa diferença. Porque invariavelmente a gente vai falar assim, mas eu não concordo. Mas eu não concordo. E a gente chama isso desse automatismo concordo-discordo. A gente já ouve, na hora que ela começa a falar, eu falo, concordo, nossa, essa moça é inteligente, está falando aquilo que eu também acho, concordo. O outro começa a falar alguma coisa, eu falo, opa, discordo, não, assim não faz sentido. Então a gente fica nesse concordo, discordo o tempo inteiro. Então, o quanto a gente não se deixa afetar, e não significa mudar, porque essa mudança, primeiro, ela é incontrolável, a gente não sabe muito bem para onde a gente muda. Segundo, ela precisa de uma autorização. Então, não é porque eu tenho contato com um pensamento diferente do meu, que necessariamente eu vou mudar para esse pensamento que eu não concordo. Mas agora, escutar e tentar entender qual é o fundamento dessa pessoa pensar assim. Né? A gente tem visto isso na política, a gente tem visto isso com o feminismo, a gente tem visto isso com tantos assuntos que são super polêmicos, né? Então alguém vai falar a partir dessa voz do feminismo, não, essa mulherada feminazi, que fica impondo, que é contra homens, que não sei o que lá. E eu não digo que não existam mulheres mais radicais, mas poder abrir os ouvidos para escutar que discurso é esse tão desconhecido para mim. E curiosamente, para mim foi um choque muito grande
poder ouvir, entrar em contato com ideias feministas, porque não fizeram parte da minha criação e do meu mundo. Eu aprendi na convivência com tantas outras mulheres. Então, eu estou usando esse exemplo do feminismo, mas quantas outras coisas, né? Gestão, liderança. Então, tem tantas coisas que seria muito interessante que a gente pudesse mudar, mas sem determinar a mudança inicialmente. Porque são tantos os caminhos que a gente pode trilhar, né? A partir de tantas verdades que a gente desconhece, que são tão verdadeiras e tão legítimas quanto aquelas que eu tenho. Seria mais fácil você conviver com essa realidade se, em vez de você imaginar que uma ideia precisa substituir a outra, por que não colocar as duas na prateleira e observá-las? Aquelas que você já tem há mais tempo e com as quais você convive, está aí dentro da sua cabeça, é familiar para você, e as outras que estão chegando. Sair do automatismo concordo, discordo pode ser uma proposta muito interessante, inicialmente, de sair do julgamento. Então, eu não preciso julgar o que está chegando. Eu posso me enfronhar um pouco, eu posso observar um pouco. E nesse momento, o que a gente chama também dentro do pensamento do coaching é escuta ativa. Você pensa que escutar é uma coisa passiva. Não, escutar ativamente pode pressupor, antes de tudo, esse processo de não vou julgar, vou suspender o meu julgamento, embora isso nem sempre seja possível ou fácil. Essa suspensão do julgamento é uma coisa bem criteriosa, trabalhosa, porque não é fácil de acontecer. Mas eu peço licença, eu gosto de dizer assim, eu peço licença aos meus julgamentos para poder ouvir o que esse outro está me trazendo. E aí eu coloco isso que ele está trazendo, que é diferente, junto com o que eu já tenho. Não preciso jogar o meu fora, nem preciso recusar o que chega. Eu posso observar as duas coisas agora e deixar que elas dialoguem. Outra coisa é a respeito de mudanças organizacionais, né? Quem trabalha em organizações ou com organizações, muitas vezes procura consultorias, empresas como o Instituto Apana para trabalhar com mudanças dentro das organizações. E o que eu percebo também é o quanto o conhecimento de que mudança é processo é esquecido. Muitas vezes querem, olha, eu vou contratar você para fazer uma reunião de 4 horas com os meus gestores e eu gostaria então que o clima da minha organização melhorasse, ou que eles liderassem de uma forma mais efetiva, ou que eles promovessem mudanças. E aí a gente tem 4 horas para fazer isso. Então eu não sei quem engana quem, né? Quem faz ou quem compra, porque é a mesma coisa falar assim, olha, comprimido mágico para emagrecer, aqui ó, 2 cápsulas e você perderá o peso que você quiser. Então, mais ou menos para mim fica parecendo isso, fica parecendo meio garrafada, assim, sabe? Remédio que cura qualquer coisa. Então acho que a gente poder entender que mudança é processo, né? Que cada vez que a gente quer ir de um lugar para o outro, quando a gente quer essa transformação, a gente vai precisar de tempo, a gente vai precisar olhar para aquilo que a gente está fazendo, a gente vai precisar pensar sobre nós mesmos, sobre a organização, sobre as equipes, a gente vai precisar dialogar, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar falar de novo, a gente vai precisar repactuar, a gente vai precisar o tempo inteiro estar colocando as coisas nos lugares. Né? Porque eu mudo uma coisa, outras coisas que eu não imaginei se mexem. E de repente falo, opa, vou precisar reorganizar essa mudança aqui. Né? Você cobre um santo e descobre outro, aí você vai precisar ir vendo como é que você espicha essa coberta ou aumenta essa coberta para dar conta desse sistema. Porque uma mudança não envolve Quando você muda, tem todo o seu sistema que vai sofrer, vai se afetar com a tua mudança e que vai responder de uma forma diferente também. Então, quais são os desdobramentos de uma mudança institucional, organizacional? Não são previsíveis.
Então, essa mania do controle, do planejamento que pressupõe que todo desdobramento vai ser no sentido do planejamento, isso está caindo por terra. Então, a gente está o tempo todo dialogando a partir das mudanças, com o que emerge a partir das mudanças, né? Daquilo que a gente vai efetivamente transformando, né? Então, a gente trabalha também aqui no Instituto com grupos, né? Com grupos de empresas, com grupos de pessoas, com grupos de líderes. E a gente vê o quanto esses grupos são organismos vivos, que vão se transformando nessa convivência. Então, a partir desses processos, desses encontros, a gente vai percebendo a mudança e então a gente vai falando sobre ela, falando sobre que coisas que mudanças que ocorreram e que trouxeram resultados desejáveis, que mudanças que ocorreram que trouxeram resultados não tão desejáveis e que coisa a gente está percebendo que a gente não imaginou que fosse mudar a partir das mudanças que a gente planejou. Então, é um trabalho que vai ser constante, vai ser frequente. Não existe uma coisa que se chama mudança estaticamente, assim, mudou, puf. Né? Então, são os desdobramentos das mudanças que a gente precisa olhar também. É um erro, eu acredito, um grande erro de perspectiva pensar só na chegada, né? Então, não observar o trajeto. Né? Então, eu olho o objetivo, eu olho a meta e essa coisa de meta que é, às vezes, doentia, eu acredito, de olhar só o resultado final e não perceber o que foi a caminhada. Eu tenho falado muito, Kátia, nas minhas aulas e palestras sobre mudança, desista dos seus sonhos. Que é algo completamente... radical, né? Ele fala da morte, ele fala desista dos sonhos, né? E ontem eu fui fazer necroturismo, viu, gente? Você sabe o que é necroturismo? Pois sugiro a todos que façam. É um contato muito lindo com a morte. Você vai visitar cemitérios. Eu fui visitar o Cemitério da Consolação pela primeira vez e digo a vocês que foi uma experiência muito boa. Existem visitas guiadas, existem sepulturas lindíssimas com obras de Victor Brecheret e outros artistas fantásticos. Então, vocês têm aqui na cidade um lugar maravilhoso para visitar. Peçam licença à crença de que não seria bom e visitem, porque é muito interessante. Então, essa coisa de olhar só o fechamento da história... Né? Como alguém que diga assim, se minha vida foi boa ou não, só quando eu chegar na hora de morrer que eu vou saber. Gente, olhe o agora, olhe o que você está passando, olhe o momento, olhe cada passo da estrada. E é essa perda da perspectiva do processo, a perda do caminho, só olhando a chegada, só olhando a chegada. E se você se acabar todo durante o caminho para poder chegar lá e de repente disser, meu Deus, não é nada do que eu queria. Isso aqui é um implante, é uma programação que eu recebi da vida ou de outras pessoas. Em neurolinguística a gente fala muito sobre aquilo que lhe é colocado na mente. Você não precisa levar adiante todas essas coisas que estão bombardeando o seu pensamento. Portanto, desista de seus sonhos, sim. Cá, o que é isso que você fala? Desista dos sonhos. Olha... É porque alguns dos seus sonhos, não digo todos, mas alguns dos seus sonhos, você já mudou tanto. Com a data de validade vencida. Venceu a data de validade. Não precisa mais. Quantos de nós já abrimos mão de tanta meta que não faz o menor sentido para nós hoje, que não tem nada a ver? Então, eu gosto de usar como exemplo uns terrenos que eu comprei numa praia, lá perto de Salvador, onde eu resido, e eu queria fazer uma casa de praia, uma super casa de praia, e esses terrenos ficaram lá durante 12 anos. Eu nunca construí a tal casa de praia. E aí depois, hoje, eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse construído essa casa de praia, eu investiria dinheiro, tempo, e quem usaria a casa seria o caseiro. Porque eu não vou, meus fins de semana, viajar 1h30, é perto,
para ficar nesse lugar, porque eu tenho outros planos hoje. O Cal que planejou esse sonho não é mais o Cal de hoje. É um Cal que mudou. E não perceber que alguns sonhos nossos não tem mais nada a ver conosco é perda de tempo, é perda de energia, é perda de vida. Então, desista de seus sonhos, para mim, significa avalie, observe, veja se esse você que está aqui hoje ainda quer essas mesmas coisas que você colocou no papel. Essa história de colocar no papel o tempo todo, às vezes você pega uma lista de objetivos ou de sonhos que você escreveu 10 anos atrás. E aí você olha e diz, puxa vida, esses 3 aqui não tem nada a ver comigo. Hoje eu sou tão diferente desse cara que quis essas coisas. Por que eu vou pensar que porque um dia eu escrevi isso numa folha de papel, eu sou obrigado eu devo atingir essas mesmas metas? Então eu acredito que tem muito a ver com isso. É deixar de olhar a chegada e começar a olhar o caminho e olhar o caminhante. Esta pessoa que caminha. Quando a gente trabalha com a formação em coaching ontológico, que a gente trabalha com esse processo transformacional. E a nossa promessa nunca é que alguém se transforme de uma determinada forma específica. Vamos nos transformar em grandes vencedores. Eu falo, não existe isso. A gente vai se transformar no quê? Não sei. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu trajeto, cada um tem a sua história. Então, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que, e isso é o que eu tenho ouvido, né, que o tempo inteiro, a partir das reflexões, a partir das atividades, das experiências, da gente se expor a esse diferente, da gente aprender a dialogar, da gente aprender a escutar, a gente sim vai se transformar e, na maioria dos casos, para melhor. Ainda não sei ninguém. Se tiver alguém aqui que mudou para pior depois do curso, não fala agora. Não é o momento. Me procura no inbox. Mas, felizmente, o que a gente tem percebido é como a gente tem precisado de espaço para fazer isso. Que no dia a dia, nesse corre-corre, né, fazendo as coisas que normalmente a gente faz, não tem espaço para a gente pensar nas nossas próprias mudanças, nas nossas próprias transformações, e também não tem contato com esse diferente, não tem contato suficiente, ou talvez não tem a facilitação dessa abertura. Então, eu acho que o que a gente tem feito aqui é facilitar que essas transformações aconteçam de uma forma muito natural, muito orgânica, muito desejada, sem ficar o tempo inteiro falando, vamos lá, somos todos vencedores, somos todos... A gente é gente, né? Então, pois é, a gente acredita mais em que cada um expresse o seu potencial. E que potencial é esse? O que cada um tem, a gente não sabe o que é. Diga lá, Caio, para de ter... Tem mais uma mão? Eu na frente? Acho que não. Não, eu estava pensando aqui, desde aquela hora que você falou do pensamento maturana, do que a gente tem que preservar, né? Na verdade, eu tenho duas perguntas, mas vou me permitir a minoridade, vocês escolhem qual vocês querem responder. A primeira era isso, assim, ficar olhando, eu acho que é muito importante olhar, porque é importante preservar sem qual você não quer ir para outro lugar. E aí eu fiquei pensando até, por causa do processo de coach, assim, como a gente identifica o contrário. O que é que, se não mudar, ou se não acontecer, não valeu a pena o esforço da mudança. Porque às vezes o que a gente quer preservar está muito claro, porque é confortável. Mas nos processos de coaching, às vezes eu percebo que tem talvez uma facilidade maior, que eu uso essa pergunta, de identificar o que precisa preservar, e maior dificuldade, então o que tem que mudar sem o qual não valeu a pena. E isso do maturana. E aí, de você, Cartas, tem uma frase que uma vez você falou na supervisão que eu achei muito legal, que é assim, a mudança vem, toda mudança precisa de potência, e a potência vem do desejo. E eu acho que é muito comum no processo de coaching a pessoa chegar ali com muito desejo de mudança, até porque provavelmente ela está muito angustiada com o que está acontecendo, ela quer mudar. Acho que tem muita coisa para precisar perceber e ser um observador para entender, mas o desejo de mudança é verdadeiro.
por que e não só coach isso, mas de uma forma geral, o que vocês acham, por que as pessoas têm tanto desejo de mudança e vão perdendo a potência ao longo desse caminho? Poxa. Olha, o que eu posso é pensar a partir do coaching e da filosofia. Eu acho que tem dimensões da mudança. Eu acho que toda vez que a gente se propõe a uma mudança, a gente não dá conta de avaliar quanto de esforço, quanto de persistência, quanto de motivação e o que acontece com o mundo. Então a gente inicia uma mudança sem saber o que vai acontecer em seguida. E às vezes a gente não dá conta de levar isso para frente, de levar a mudança para frente. Ou acontecem coisas que significam um esforço tão grande que eu falo, não vale a pena. Então que eu desisto da mudança. Né? Ou seja, se eu pudesse estalar os dedos e mudar, ótimo. Mas como tem todo um esforço que eu preciso fazer e que eu tenho que dar conta dele, então muitas vezes a gente desiste. E eu não acho isso ruim necessariamente. Né? Eu acho só que é interessante que a gente cuide disso. Né? Por que você quer mudar? E eu acho que a investigação, e aí eu acho que eu uno as duas perguntas agora, que quanto mais a gente se investiga, eu acho que mais coisas a gente vai descobrindo para que a gente possa pôr em prática e liberar essa nossa potência. Então a gente é potência de vida. Agora, como que a gente libera o máximo da nossa potência? Eu acho que precisa ter uma autoinvestigação e precisa ter experiências. Porque se eu quiser mudar e ficar aqui esperando que isso aconteça, na maior parte das vezes não vai acontecer. Né? Se eu quiser ganhar na Mega Sena, mas eu não for lá e jogar, isso não vai acontecer. Então sim, eu preciso ter experiências. E essas experiências, eu gosto muito de pensar em Spinoza, né? Nos encontros que nos potencializam e nos encontros que nos despotencializam. Aquilo que gera vida e aquilo que rouba a vida. Que né? nos apequena. Que nos tira a vida. Então, se nessa experiência de mudança você se depara com um encontro que te tira a potência, eu acho que você tem que desistir mesmo. Sabe? Eu acho que isso é viver, né? Isso é poder decidir e falar, eu tinha uma meta que eu desisti dela. E parece que desistir tem a ver com fracasso, com você ser menos, você não é tão bom assim, que você não persiste, né? E às vezes a gente confunde teimosia com, né? Às vezes fica dando murro em ponta de faca, mas aquilo está roubando a nossa energia, tá tirando a nossa potência de existir. Então, ação para mim, mudança não é só vida, não é só potência. Pode ser ausência de potência também, sabe? É que eu tenho... Seu nome qual é? Caio. Caio, eu já vi, Caio, pessoas que chegam lá nos nossos cursos muito cheios de dúvidas sobre se querem algo da vida. E até dizem que estão procurando o curso porque querem saber o que querem. Então, é como se essas pessoas estivessem incomodadas ou se sentindo peixes fora d'água porque não têm sonhos, porque não têm grandes metas e todo mundo está insuflando em suas cabeças que elas precisam ter esse desejo, que elas precisam ter. E eu às vezes fico dizendo, gente, quem precisa de quê? Às vezes as pessoas não estão querendo uma mudança que tenha a ver com coisas tão pirotécnicas, sabe? Às vezes ela quer só saborear um pouco melhor a vida. Elas não são obrigadas a quererem coisas gigantescas. E eu acho isso também uma ditadura da obrigatoriedade do construtor de sonho, sabe? Eu preciso ser um grande construtor de sonho, eu preciso ser aquele que faz coisas grandiosas. Será que passar por essa vida sendo feliz no hoje já não seria uma coisa grandiosa? Acho que tem uma outra coisa também que a pergunta me fez pensar a respeito da nossa fantasia. Né? O quanto a gente fantasia que se eu mudar de determinada forma, determinada coisa vai acontecer. Só que essa coisa que vai acontecer é pura fantasia. Uhum. Né? A gente não tem garantia que se a gente mudar de uma determinada forma, aquela coisa vai acontecer.
Eu acho que a gente vivencia também essas frustrações, né? De fazer mudanças e aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, não acontece. Então, eu acho que a gente poder pensar também nessa dimensão da fantasia, que eu tenho também pesquisado muito nos processos de coaching, sabe? O que você fantasia que vai acontecer a partir disso, quando isso acontecer, né? Existe a possibilidade de você fantasiar que você vai mudar e tudo vai permanecer, só que uma hora que você muda, o resto já mudou. Já também. foi. E aí... Para um lugar que você não comanda, né? Exatamente. Como é que você lida com aquilo que, né, não é tangível pra gente? Então, talvez a mudança externa a gente não tenha planejado. Né? E aí é uma mudança em cima da outra. E como é que eu me perdoo por não conseguir, né, gente? Quantas pessoas ficam culpadas por não conseguir a mudança? Um capítulo do meu livro, Mudando para Melhor, como eu falei, no segundo capítulo, que é o Perdoando, eu falo muito sobre perdão e auto-perdão. E às vezes o perdão tem muito a ver com uma capacidade simplesmente de olhar para si com mais generosidade. É tão forte a pressão sobre conquistar, triunfar e fazer, que às vezes as pessoas estão carregando uma culpa imensa por não conseguir. Então, às vezes, o mais bacana da história toda é não ter tanto medo de errar. Falhar de formas novas, talvez. Ou falhar melhor. Há uma frase de Samuel Beckett, o grande dramaturgo, ele escreve algo do tipo, não vou saber falar exatamente agora como ele diz, mas é mais ou menos assim. Já tentou, já fracassou, não tem problema. Tenta de novo, fracassa melhor. Então, eu acho muito legal isso, porque assim, olha, a próxima vez que você fracassar, ou que você escorregar, ou que você errar... Seja mais competente. Seja um pouco mais competente. E tá tudo bem, não há problema, tá tudo bem. Né? Lembra de Santo Agostinho, gente, quando dizia, falor ergo sum. Erro, falho, logo sou, logo existo. E ele falou isso 1200 anos antes do cogito de Descartes, né? Que foi o cogito ergo sum. Penso, duvido, questiono, logo existo, logo sou. Então, Agostinho, quando fala sobre essa dimensão humana do erro, ele me traz uma sensação tão boa. Falor ergo sum. Erro, logo existo. Erro, logo sou humano. Erro, logo sou gente. Erro, logo sou. E mudar pode ser também equivocar-se. E depois dizer, errei. Tá, e daí? Né? Só quem não erra tá parado no mundo, tá na banheira. Eu acredito muito na importância da gente não ficar tão cheio de fantasias a respeito do erro. Que talvez seja fruto também de pressões socioculturais, religiosas, a ideia antiga de pecado, do tenho que ser angelical, santo, maravilhoso, dentro de moldes que foram... Né? E perfeccionismo, Kátia. Já aconteceu muito dentro de consultório, gente perfeccionista, gente que está querendo nunca errar. Então, e para mim faz parte dessas grandes fantasias que a gente tem, né? Quero fazer o certo, não quero errar. Né? E o quanto dos nossos erros é o melhor que a gente tem para oferecer para o mundo. Né? Se perder também é caminho. Pois é. Dizia. Post-it foi um grande erro. Post-it foi um grande erro, verdade. Estava pensando no que vocês estavam falando, o processo de mudança e também remetendo um pouco às verdades absolutas que são criadas aí, que você tem que ter um grande sonho, que você tem que, ou até coisas mais banais que a gente chegou até a exemplificar aqui no curso, você tem que ter plano de saúde, né? É uma verdade absoluta hoje em dia. E aí você falou assim, há 35 anos ninguém tinha plano de saúde, não existia, as pessoas nasciam, cresciam e morriam, sim, e tudo bem. Do mesmo jeito que hoje, com todo o plano de saúde então, que existe. E aí eu penso, eu derivo disso quando eu me deparo com uma ideia muito diferente do que eu penso e tal, eu falo assim, não, pera, deixa eu tentar, assim, derivado daquilo que para mim é uma verdade absoluta, eu acho um absurdo alguém não ter o plano de saúde, eu falo, não, mas
tudo bem, né, naquele caso. Então vamos ver se nesse caso também tudo bem. E às vezes você consegue, às vezes não. Relativiza ou não. Então a mudança não é aconteceu e acabou. Você vai mudando, você vai tentando. Aí uma vez você não consegue. Você fala, putz, isso não consigo, essa ideia não vai dar. Não entra ainda. Dessa vez não deu para eu compreender. Então olha é uma só. coisa que vai acontecendo, não é uma mudança, né? Teve uma coisa muito curiosa na minha vida, que foi quando eu decidi deixar meu cabelo branco. E aí muita gente começou a falar pra mim, não, não faça isso, é muito nova, onde já se viu uma mulher de cabelo branco, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. E se de repente, então eu não vou radicalizar de falar, não, eu vou deixar o meu cabelo branco definitivamente. Então assim, eu tô em teste, e por até enquanto quando eu não sei, né? até quando eu não sei. E esse teste vai acontecendo e todos os dias é como se eu tivesse que renovar esse meu pacto comigo mesma. Eu falo, por hoje eu banquei, por esse mês eu banquei, mas amanhã eu vou bancar, vou conseguir bancar isso? Não sei. Eu não sei o quanto eu banco e o quanto eu não banquei antes dessa minha decisão de começar a bancar a partir dali. De eu também repetir essas coisas, isso não pode. Mulher que não pinta o cabelo, é isso, é aquilo, e desse monte de coisa que depois eu escutei quando eu decidi não pintar mais o cabelo. Então toda vez que a gente decide fazer uma mudança, principalmente que vai na contramão daquilo que tá de uma forma generalizada enquanto cultura, a gente vai sofrer esses desafios ali de falar, putz, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Né? Se você amanhã pintar e ficar pintando o resto da vida, você já mudou uma vez. Exato. Isso já foi uma mudança, não foi nenhuma mudança. Exato. Essa interrogação quanto à morte, né? Essa interrogação quanto à mudança. Por favor, entendam morte quando eu falar como mudança. Eu não sei quanto, eu não sei como, eu não sei quanto tempo, eu não sei de que forma eu vou lidar. Eu não sei. E lidar com interrogações é uma coisa que as pessoas não queriam lidar. Lidar com a dúvida, sobretudo depois do advento do pensamento moderno, as pessoas querem certeza, queriam muitas certezas. É isso. A ciência vem e diz é isso. Alguém chega e diz é isso. A religião chega e diz é isso. E aí... O marketing diz é isso. O marketing, né? Alguém precisa de fora me dizer o que é. E, gente, quanto mais eu recebo as certezas, mais eu desconsidero o poder transformador da dúvida. O poder transformador da dúvida. E as pessoas lançam sobre o outro uma pecha, quase como um palavrão. Você é cético. Você é muito cético. Gente, o ceticismo, se formos ver a acepção e a própria etimologia da palavra, que vem de skepsis, do grego, que significa exame. Ora, alguém que é cético é alguém apenas que está examinando, em tese, tá? Se a gente for só pela etimologia. Eu estou examinando, eu não sei o que vai ser. Eu estou buscando, eu estou olhando essa coisa. E ontem no meu necroturismo, que medo. Medo do calmo. Medo de alguém que faz necroturismo. Caldo caixão. Caldo caixão. Ontem lá eu sugiro a vocês que, por favor, procurem a sepultura onde há, não é? A sepultura de um advogado famoso da virada do século XIX para o XX, que é o Moacir, qualquer coisa, mas eu lembro do nome do escultor que fez a obra. É o Francisco Leopoldo e Silva. O escultor criou uma obra, que é uma estrela lá do Cemitério da Consolação, que é uma mulher, né? Uma escultura, uma mulher com a mão assim e os pés assim, só que nos pés dela há um globo de mármore. Se você olha calmamente, você não nota, mas depois que você percebe qual é o nome daquela obra, e há uma plaquinha sinalizando o nome daquela escultura sobre a lápide, é uma interrogação. Você olha que é exatamente uma interrogação. E o ponto, o pininho da interrogação é justamente o globo. Se vocês entrarem no meu Instagram,
Eu postei essa imagem e no cantinho eu postei ela invertida justamente para a pessoa ver que é um ponto de interrogação. E eu acredito que as interrogações, que são base do trabalho do coaching, que são base do trabalho da própria PNL, elas são fundamentais para a vida. Interrogar. A Caritas conta sempre uma coisa que eu gosto muito, que é a percepção do grande cientista, foi prêmio Nobel, o Eric Kandel, falando sobre uma possibilidade do interesse dele pela ciência relacionada com o que a mãe dele fazia com ele. O que você conta, Kátia, para o pessoal? Nossa, deixa eu ver. Em relação à pergunta. Se você não lembrar, eu lembro. Ele foi entrevistado depois que ele ganhou o Nobel. Um grande cientista ganhou o Nobel de Medicina, que ele trabalhou com memória. As pesquisas dele são sobre memória. E uma jornalista, né, fazendo uma entrevista com ele, falou: Eric, quando você decidiu ser cientista na vida? E ele fala que ele tem uma lembrança de muito pequeno, que a mãe dele esperava ele no portão de casa, ele chegava da escola e a mãe dele perguntava para ele: Eric, que pergunta interessantes você fez na escola hoje? Então, e normalmente o que a gente pergunta, né? O que você aprendeu na escolinha? O que a tia te ensinou? E quando você faz uma pergunta dessa para uma criança, o que a titia te ensinou? O que você aprendeu na escola? Você indiretamente está gerando esse aprendiz passivo. Né? Eu só aprendo se uma tia vem e me ensina alguma coisa. Se alguém vem me ensinar alguma coisa. Então, quando ela inverte essa lógica do tipo, qual foi a sua implicação nesse aprendizado? Que pergunta interessante você fez? Ela cria um novo jeito de pensar. Eu acho sensacional, assim, para mim, e muito bacana ele se lembrar disso, né? O quão relevante foi para ele, porque ele já estava bastante idoso quando ele fez esse filme, ele deu essa entrevista. Então, é muito interessante a gente poder pensar o quanto a gente influencia esse nosso entorno a partir das perguntas que a gente faz, a partir da nossa linguagem. Então, a partir de uma pergunta, ela desperta um novo observador nessa criança. Daí a grande função da pergunta no processo de mudança. Tanto você perguntar a alguém que está entrando no processo de mudança, como você se perguntar também. Fazer perguntas a si mesmo, que seria aquilo que a gente poderia chamar de auto-coaching. Dentro da neurolinguística, a gente também fala sobre essa ideia das perguntas, chamando de metamodelo de linguagem, que é você descobrir formas de fazer perguntas que podem desafiar convicções, certezas, e isso pode proporcionar um disparo de mudança. Esses cursos, lá em Salvador, a gente faz, e nós temos uma turma nesse segundo semestre, aqueles que quiserem depois informações, basta que entrem em www.calmascarenhas.com.br. Na turma que nós vamos ter agora no segundo semestre, vão ser apenas 3 finais de semana em meses, um final de semana em agosto, um final de semana em setembro, um final de semana em outubro, e a pessoa completa essa fase da formação, que são 60 horas de curso. Ainda não conseguimos trazer o CAL para São Paulo. Tomara que desse. Então, mas em contrapartida, vocês podem ir para Salvador, que não é nada mal. Passar um fim de semaninha em Salvador. Não é algo ruim, né? Kátia, também tem curso novo, né? Tem turma nova. Sim, temos turma em setembro. Quem quiser informações, procura o nosso site www.institutoapana.com.br. Quem se inscreveu vai receber nossa newsletter, e quem está assistindo aí online pode nos procurar pelo site. Gente, super obrigada, sim, pela presença de vocês. Só dizer que o que a gente gravou vai para o YouTube também, tá, gente? Aqueles que quiserem rever a nossa conversa, podem, daqui a mais alguns dias eu devo colocar já. Legal, tá bom? Legal. Muito obrigada pela presença e vamos ficar aqui batendo papo. Fiquem à vontade. E bem-vindos. Ok. Muito grato.